Payet se declara para a torcida do Vasco. Fábio Mathias é o novo alvo para assumir a seleção sub-23. E o Palmeiras investe mais de 80 milhões na janela. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou Jonatas Santos, chegando com tudo na manhã deste sabadão, é claro, como sempre, trazendo as últimas notícias e informações do futebol. Mas antes, eu peço humildemente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, é gratuito, você não paga nada. Ative o sino das notificações na opção todos e deixe o seu like, é muito importante para o nosso trabalho e também para o crescimento do nosso canal. Bom, sem enrolação, vamos aqui às informações, trazer a última parcial em relação aos ingressos antecipados para a semifinal do Campeonato Carioca, primeiramente para a partida de hoje, que vai acontecer às 9 horas da noite entre Fluminense e Flamengo. Foram até então, na última parcial, 49.965 ingressos. E para a partida de domingo entre Vasco e Nova Iguaçu, até então são mais de 56 mil ingressos vendidos. Informação que veio até do jornalista companheiro Wellington Campos. Para a partida de domingo às 6h30, Vasco e Nova Iguaçu, vendidos 56.569 ingressos. Então, Maracanã com casa cheia para a semifinal do Campeonato Carioca. Lembrando que logo mais nós vamos estar realizando a cobertura pré-jogo, pós-jogo sobre a primeira partida entre Fluminense e Flamengo. E amanhã também fazendo aquela cobertura geral no Maracanã para Vasco e Nova Iguaçu. Agora, galera, um detalhe me chamou a atenção e eu queria que você colocasse aqui nos comentários em relação aos bastidores da classificação do Vasco diante da equipe do Água Santa na última quinta-feira, que me chamou a atenção. Muitas coisas ali no vídeo, nos bastidores, são lindas, maravilhosas, principalmente a festa do torcedor na barreira do Vasco, mas também a liderança que o God of Zaga vem exercendo, né? O Maicon é um jogador que até foi especulado, foi demonstrado o interesse do Vitória, feito uma proposta pelo zagueiro, mas o que me chama muita atenção também é essa parte, né? Embora eu percebi ali nos bastidores que todos os jogadores falaram, todos os jogadores antes da partida, o Verratti, o Lucas Piton, o João Vitor, todos eles falaram. Mas o que me chama mais atenção é o espírito de liderança e de confiança que o Maicon ele exerce, que o Maicon ele passa para os jogadores. É um jogador que ultimamente não vem tendo muita minutagem em relação à escalação do técnico Ramon Dias, mas o Maicon ele exerce, ele tem esse espírito de liderança no elenco e é claro, é óbvio que o Ramon vai aproveitar o jogador nessa temporada ainda, até porque são muitos jogos. A carga é desgastante em relação às partidas do Vasco, tanto na Copa do Brasil, como também no Campeonato Brasileiro. E é muito importante, né? Foi muito importante a permanência do Vasco, a permanência do Maicon no elenco do Vasco. Inclusive, quero saber aqui a sua opinião. Se você, torcedor, concorda com a permanência do Vasco, com a permanência do Maicon, dele não ter ido para o Vitória. Até então, o Maicon permanece como jogador do Vasco. E outro detalhe também importante, né, a declaração do Dimitri Payet em entrevista ao jornal L'Equipe. Ele diz o seguinte: se a nossa torcida é assim quando estamos brigando para subir, não consigo imaginar se estivermos disputando uma final de Copa do Brasil. Deve ser uma loucura. E outra coisa muito interessante que chama a atenção é essa mentalidade vencedora e de disputar, de competir por títulos, brigar por títulos, como o próprio Emiliano já falou em coletiva, sobre o Vasco lutar, sobre o Vasco brigar por títulos. E o Payet impressiona também com essa mentalidade dele já pensar numa final de Copa do Brasil. A reação da torcida, a festa do torcedor, é impressionante como mudou essa mentalidade. E vale frisar, ainda falando sobre a classificação, a importância de, numa disputa de pênaltis, o melhor batedor, o melhor do time ser o primeiro. Eu não sei a sua opinião em relação a isso. Você acha que o melhor
tem que ser tem que ser o último a bater, ou melhor, tem que ser o primeiro a bater os pênaltis. Claro que o Payet foi lá, bateu o pênalti muito bem, friamente ali, o goleiro não saiu nem na foto e demonstrou essa importância. E ainda sobre a declaração do Payet, ele diz o seguinte: sem eles estaria morrendo lentamente. Então, a vinda do Payet para o Vasco no mês de agosto do ano passado não só fez bem para o Vasco, mas também fez muito bem para o Payet, e é muito legal, muito interessante ver que esse casamento deu certo. Bom, galera, vamos falando aqui também sobre informações do Palmeiras, que terminou a primeira janela de transferência com cerca de 83,2 milhões investidos nos 4 reforços integrados ao elenco, e ainda aguarda o 5º da lista nesse início da temporada. A gente está trazendo aqui essa informação do Palmeiras. Como você sabe, o canal BTB Esportes é um canal de todos, que fala sobre todos os times brasileiros, e a informação é que Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues, Caio Paulista e Lázaro são os nomes integrados ao elenco, enquanto o meia Rômulo chegará somente após o Campeonato Paulista. Lembrando que o meia Rômulo, do Novo Horizontino, completará o plantel no fim do Paulista, aproveitando a brecha criada pela CBF para atletas ligados aos estaduais. Então, mais um detalhe, né? No mês de abril ainda teremos a janela doméstica, né? Os times podem contratar jogadores que estarão ali livres no mercado para essa janela de transferência no mês de abril, que é chamada a janela doméstica. Agora trazer aqui mais números em relação a uma lista divulgada pela All Sports dos 10 jogadores, né, mais caros as maiores contratações nessa última janela de transferências. Em primeiro lugar está o Luiz Henrique do Botafogo, com cerca de 86 milhões de reais. Em segundo, Dela Cruz do Flamengo, 78 milhões. Terceiro, Matias Vinha, né, o lateral do Flamengo, 42,7 milhões. Léo Ortiz, o zagueiro que era do Red Bull Bragantino e foi apresentado ontem no Flamengo, 37,6 milhões. Aníbal Moreno, do Palmeiras, 34,4 milhões. Rodrigo Garro, do Corinthians, 34,3 milhões. Borré, do Internacional, é o sétimo, 33,2 milhões. Em oitavo, João Vitor, do Vasco, 32 milhões. Félix Torres, em nono, do Corinthians, 31 milhões em reais. E o décimo, Gustavo Scarpa, do Atlético Mineiro, cerca de 29,5 milhões. Essa é a lista em reais, tá, galera? Dos 10 jogadores, das 10 contratações mais caras desta janela de transferência, as maiores contratações desta janela. Agora, saindo aqui sobre o mercado da bola, sobre contratações, falar sobre o Botafogo, informação que veio do jornalista Viner Casagrande, em relação ao Fábio Matias, o treinador interino do Botafogo, ser um alvo para assumir a seleção brasileira 2020, a seleção brasileira sub-23, e no lugar do técnico Ramon Menezes, que será demitido desse cargo. Lembrando que o Venele diz o seguinte: ele é muito bem avaliado para assumir a vaga do Ramon lá na CBF na categoria de base. Não seria surpresa se o Rodrigo Caetano, novo diretor da seleção da CBF, tentar a contratação dele. Não seria nenhuma surpresa, até porque o treinador Fábio Matias vem fazendo um bom trabalho nesses 4 últimos jogos. São 4 vitórias ali pela equipe do Botafogo. É um técnico que vem tendo muito respeito dos jogadores no vestiário. Os jogadores abraçaram a ideia do Fábio Matias, principalmente na Libertadores da América. O Botafogo tem uma importante partida na próxima semana, na próxima quarta-feira, contra o Red Bull Bragantino, para de vez buscar essa classificação para a fase de grupos da Libertadores da América. E o Fábio Matias vem sendo muito importante nesse elenco do Botafogo. Bom, saindo aqui dessa informação, trazer uma entrevista ontem do Júnior Santos à ESPN, no Sport Center. O Júnior Santos não quis entrar ali em polêmica envolvendo o John Textor, né? Falou que essas declarações do John Textor não tem abalado, não tem entrado no vestiário, até elogiou aí o dono da SAF do
do Botafogo. E ele diz o seguinte: sobre corrupção, nós jogadores não entramos nas questões da direção do texto. Nós focamos mais nos jogos, procuramos fazer o melhor pelo Botafogo, disse o Júnior Santos, que não poupou elogios ao dono da SAF. Né? O John Textor foi alvo dessas polêmicas em relação às declarações que ele fez sobre corrupção envolvendo a CBF. E o Júnior Santos não quis entrar em polêmica, falou ali bem do dono da SAF, falou que isso não atrapalha em nenhum momento o vestiário do Glorioso. Bom, falando mais agora sobre a partida de hoje. Hoje tem Fla-Flu, lembrando que o Fluminense, ele é o mandante dessa partida, vai acontecer às 9 horas da noite e vamos estar ali na rampa do Maracanã fazendo aquela movimentação, aquela interação com o torcedor, trazendo as últimas informações e detalhes dessa partida. Mas vamos falar aqui sobre a provável escalação do técnico Fernando Diniz e do técnico Tite. E na sua opinião, quem é melhor, Tite ou Fernando Diniz? Quem é o melhor técnico na sua opinião? Porque o Diniz é o atual técnico campeão da Libertadores, o Tite foi técnico aí da seleção brasileira, campeão mundial pelo Corinthians. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E a escalação, a provável escalação do Fluminense é Fábio no gol, Guga na lateral direita, Felipe Melo e Thiago Santos fazendo ali a zaga, Marcelo lateral esquerdo, Martinelli e Lima e Ganso no meio-campo, tendo a opção do Renato Augusto no lugar do Lima. Ganso, Keno, Keno, Arias e Ganso é o trio de ataque do tricolor, do Flusão. Lembrando que o Fluminense tem as baixas, né? Samuel Xavier está com lesão, o Marlon está em lesão, todos esses estão sendo ali já no CT Carlos de Castilho recebendo tratamento para a recuperação. O Flamengo vem, do técnico Tite, vem com a seguinte provável escalação: Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno e Léo Pereira na zaga, Ayrton Lucas na lateral esquerda, Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta é o meio de campo e no ataque Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro. Essa, portanto, é a provável escalação do Flamengo para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso giro de notícias desta manhã. Lembrando, se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o seu like. É muito importante para o nosso trabalho, para o nosso canal. Lembrando sempre, BTB Esportes em todos os lugares. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!